Laura Ingraham é conhecida por milhões como uma das vozes mais francas da Fox News, inteligente e confiante, e raramente se esquivando de suas convicções. Mas fora das câmeras, sua vida tomou rumos que muitos telespectadores jamais imaginaram. De sérios problemas de saúde, a conflitos familiares e reações negativas do público, a história por trás da persona é muito mais complexa do que aparenta. Então, o que realmente aconteceu com Laura Ingraham? Laura Ingraham, comentarista conservadora de longa data e apresentadora do programa The Ingraham Angle na Fox News, se destaca por muitos motivos. Mas o que você talvez não saiba é que anos antes ela enfrentou um diagnóstico chocante. Em abril, aos Language Not Registered for Generation anos, ela foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo em estágio inicial. Uma forma comum, porém muito agressiva, de câncer de mama, detectada durante um exame físico de rotina, quando seu médico encontrou um nódulo em sua mama. Anos depois, Laura se considera uma guerreira contra o câncer de mama e não uma sobrevivente, porque afirma que viveu sua vida ao máximo e não apenas sobreviveu passivamente ao processo. Ela vê a experiência como uma aventura que trouxe clareza à sua vida. O diagnóstico de câncer aconteceu em um momento pessoal difícil. Laura havia perdido a mãe para o câncer de pulmão alguns anos antes, o que tornou a notícia de sua própria doença emocionalmente difícil. Mesmo em choque, ela encarou o tratamento com total determinação. Rapidamente passou por 2 cirurgias seguidas de 6 semanas de quimioterapia e radioterapia. Sua última sessão de radioterapia foi concluída em outubro de Language Not Registered for Generation, e no ano seguinte, ela já estava de volta ao trabalho e até apresentou um noticiário ao vivo de Bagdá. No início de Language Not Registered for Generation, com o cabelo ainda crescendo novamente, Laura disse que não gosta de se deter em sua experiência com o câncer, pois não quer que isso defina sua identidade ou ofusque seus papéis como mãe e apresentadora. Ela afirmou que muitos sobreviventes só querem seguir em frente com suas vidas, retomar suas rotinas e relacionamentos, em vez de serem estigmatizados pelo diagnóstico. Ela diz que seu diagnóstico de câncer ficou para trás e que não quer ser alvo de críticas ou receber atenção negativa por ter tido a doença. Fé, família e apoio da comunidade foram o que ajudaram Laura a se recuperar. Ela atribuiu sua profunda fé religiosa às orações e mensagens de amigos de todo o país e à proximidade de seu círculo íntimo de amigos por ajudá-la a superar o tratamento. Embora tenha perseverado após o diagnóstico de câncer, não foi fácil, especialmente porque havia perdido sua mãe para a mesma doença alguns anos antes. Laura Ingraham já falou abertamente, em algumas ocasiões, sobre a perda da mãe, uma experiência que descreveu como um dos maiores desafios de sua vida. A mãe de Laura, Anne Caroline Ingraham, faleceu em Language Not Registered for Generation, vítima de câncer de pulmão, 6 anos antes do próprio diagnóstico de câncer de mama de Laura. A morte ocorreu em um momento em que Laura estava construindo sua carreira e formando sua identidade. Ela admitiu que o falecimento da mãe moldou sua compreensão de resiliência à família e fé de maneiras que a influenciam até hoje. Laura revelou certa vez que ver sua mãe lutar contra uma doença terminal foi muito mais difícil do que enfrentar seu próprio câncer. Mais tarde, ela explicou publicamente que a perda da mãe lhe ensinou lições profundas sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar as pessoas que amamos enquanto estão presentes. Laura também diz que se sente grata por sua mãe ter falecido anos antes de seu próprio problema de saúde, poupando-a da preocupação de ver a filha passar por uma doença grave. Ela considera esse pensamento significativo e agridoce. A influência da mãe é muito importante em sua vida. Laura costuma mencionar os valores que sua mãe lhe transmitiu, como honestidade, frugalidade ética de trabalho e senso de humor. Ela afirma que essas lições moldaram seu caráter, mas também a forma como criou seus próprios filhos. Em entrevistas, falou sobre as doces lembranças do riso e da sabedoria prática de sua mãe, recordando pequenos momentos, como os cartões de felicitações engraçados que ela enviava como fontes de conforto e alegria, mesmo após seu falecimento. Laura também comentou como a morte da mãe
afetou sua perspectiva sobre o tempo e as prioridades. Em vez de ser um assunto familiar privado, tornou-se um grande escândalo. O conflito entre eles deve-se principalmente a profundas diferenças ideológicas. Curtis, um professor da Califórnia assumidamente gay, critica constantemente a retórica e os comentários conservadores de Laura, acusando-a de promover a divisão e a hipocrisia. Em uma entrevista de Language Not Registered for Generation, Ellie descreveu sua irmã como um monstro, dizendo que ela tinha uma abordagem destrutiva em relação a questões públicas e que estava pronta para destruir em vez de ouvir. Ele também revelou que eles tinham um histórico familiar problemático, pois o pai era abusivo e tinha simpatias extremistas. Ele sugere que a criação dela pode ter moldado a raiva que ela demonstra hoje. Até mesmo no Twitter, Curtis afirma constantemente que é uma espécie de verificador de fatos da irmã. Ele constantemente critica as postagens de Laura e pede aos anunciantes que retirem o patrocínio de seu programa. Seus tweets sempre atacam suas respostas a tópicos sensíveis, incluindo defesa contra a violência armada, políticas de imigração e figuras da saúde pública. Ele também a chamou de patética por criticar a forma como o Dr. Anthony Fauci lidou com a cobertura da COVID Language Not Registered for Generation. Surpreendentemente, o relacionamento deles nem sempre foi tão ruim. Em um ensaio de Language Not Registered for Generation para o Washington Post, Laura Ingraham escreveu que mudou sua opinião sobre a homossexualidade depois de testemunhar a dignidade, a fidelidade e a coragem com que seu irmão Curtis e seu parceiro lidaram com o diagnóstico de AIDS deste último. Mas Curtis afirmou posteriormente que, à medida que sua carreira progredia na Fox News, ela se tornou mais conservadora e se afastou de todas aquelas visões simpáticas. Isso o fez sentir que todas as suas declarações anteriores pareciam uma farsa. Ele chegou a chamá-la de racista e simpatizante nazista, além de argumentar que seu programa é divisivo. Ele diz que ela prioriza seu salário em detrimento do bem-estar do mundo. A resposta pública de Laura aos comentários do irmão foi ponderada. Após algumas das declarações mais contundentes dele, ela divulgou um comunicado dizendo estar triste por seu irmão ter feito postagens online falsas e ofensivas. Laura afirmou que seus outros irmãos também ficaram chocados com as declarações de Curtis. Mas Curtis não é o único a acusar Laura Ingraham. Nas redes sociais, muitos a criticaram e a acusaram após ela ter feito diversas declarações polêmicas. Em Language Not Registered for Generation, Laura Ingraham, apresentadora de longa data do programa The Ingraham Angle, da Fox News, provocou uma onda de indignação pública após um segmento em que criticou os jovens americanos, especialmente a geração Z. Ela disse que eles não estavam focando em casamento e filhos. Durante a transmissão, Laura destacou os resultados de uma pesquisa recente da NBC News que mostra diferenças em como os jovens classificam seus objetivos de vida, com seus comentários focando na baixa posição do casamento e da criação de filhos entre essas prioridades. Ela contrastou isso com o que considerou classificações mais altas para jovens homens conservadores e questionou por que casamento e filhos pareciam menos centrais para a definição de sucesso da geração Z em geral. As observações de Laura foram inseridas em uma discussão mais ampla sobre mudanças culturais e demográficas nos Estados Unidos, incluindo mudanças nas visões sobre estruturas familiares e taxas de fertilidade. Ela também disse estar preocupada com o fato de que o declínio nas taxas de casamento e natalidade poderia ter implicações sociais mais amplas, mas alguns comentaristas e telespectadores apontaram uma grande contradição em sua crítica. É bastante irônico que Laura diga isso, visto que nunca se casou. Ela tem Language Not Registered for Generation anos e é mãe solteira, tendo adotado seus 3 filhos aos Language Not Registered for Generation e poucos anos. Ela construiu sua família independentemente de um casamento tradicional. Muitos disseram que ela está sendo hipócrita e que sua trajetória de vida, marcada por uma carreira de sucesso e posterior adoção, é semelhante à de muitos jovens da geração Z hoje em dia. Portanto,
Suas declarações geraram imediatamente reações negativas. Mas antes desse escândalo chocante, a escolha de Laura de evitar o casamento e adotar 3 crianças carentes atraiu muita atenção. A vida de Laura, como mãe solteira, é bem diferente da estrutura familiar tradicional que ela promove em seu programa na Fox News, mas também é um dos aspectos mais marcantes de sua história pessoal. Laura nunca se casou, um fato que ela admitiu publicamente, e sempre foi reservada quanto à sua vida pessoal. Apesar disso, ela construiu uma família por meio da adoção internacional, acolhendo 3 crianças em sua casa e criando-as praticamente longe dos holofotes. Em Language Not Registered for Generation, Laura adotou sua primeira filha, Maria Caroline da Guatemala, quando Maria tinha cerca de Language Not Registered for Generation anos. Mais tarde, adotou 2 filhos da Rússia. Michael Dmitry, em Language Not Registered for Generation, e Nikolai Peter, em Language Not Registered for Generation, ambos com cerca de Language Not Registered for Generation ano de idade. Essas adoções aconteceram em um momento de sua vida em que Laura já estava consolidada em sua carreira na mídia. Ela estava comprometida com a maternidade e não com uma declaração pública. Laura falou sobre a adoção como uma vocação enraizada na compaixão e na responsabilidade. Ela disse que a adoção deve se concentrar no bem-estar das crianças em vez de considerações políticas. Em entrevistas, afirmou que a adoção precisa ser, antes de tudo, sobre as crianças e que elas não devem ser vistas como mercadorias. Ela decidiu adotar por seu desejo de ser mãe e de proporcionar um lar estável para crianças que precisam independentemente de seu estado civil. Não tem sido fácil para Laura Ingraham conciliar as exigências de uma carreira de destaque com a maternidade solo, mas ela admite que criar 3 filhos é seu maior desafio, assim como sua maior alegria. Ela descreve como motivo de orgulho acompanhar o crescimento dos filhos desde os momentos na escola até as aspirações futuras. Sua filha Maria já é adulta, enquanto seus filhos, Michael e Nikolai, têm sido mantidos longe dos holofotes devido ao desejo de Laura de proteger a privacidade deles, embora ela ocasionalmente compartilhe detalhes da vida familiar. A jornada de Laura da maternidade solo à adoção foi gratificante e desafiadora, moldando sua vida familiar e também sua perspectiva sobre família e adoção. Adotar seus 3 filhos exigiu navegar por sistemas internacionais complexos em um momento em que alguns países, especialmente a Rússia, estavam endurecendo as restrições às adoções internacionais. Assim, suas 2 últimas adoções foram particularmente difíceis e emocionalmente desgastantes. Laura afirmou que iniciou o processo de adoção plenamente consciente de suas dificuldades. Muitos países não permitem que pais solteiros adotem. Mães biológicas geralmente preferem lares com 2 pais, e o processo burocrático pode ser muito intimidante. Ela foi honesta sobre os obstáculos, dizendo que o processo teve tantos altos e baixos que nem consegue se lembrar de todos, e que uma adoção eficaz deve ser centrada inteiramente no bem-estar das crianças, em vez de agendas políticas ou ideológicas. Depois de levar seus filhos para casa, Laura também disse que foi difícil conciliar a maternidade com sua exigente carreira na mídia. Ela descreveu a maternidade solo como o maior desafio que já enfrentou. Mesmo com estabilidade financeira, ela precisava estar presente na vida familiar, nas tarefas de casa e na rotina da hora de dormir. Laura também demonstra uma mistura de disciplina, presença e vínculo intencional em seu estilo de criação dos filhos. Ela costuma protegê-los dos holofotes e criou o hábito de cada um compartilhar algo positivo do seu dia todas as noites, para que se mantenham emocionalmente resilientes. Mas ela permanece rigorosa nos momentos importantes, proibindo que seus filhos tenham smartphones antes do ensino médio. Ela defende o uso de celulares de flip para comunicação com as crianças em casos de segurança e emergências, e só depois fornece smartphones. Laura também se concentra em fazer cumprir as regras de uso de smartphones. Embora Laura Ingraham tenha adotado 3 filhos, ela nunca se casou, mas tem um histórico de relacionamentos.
Laura Ingraham é conservadora há anos e manteve grande parte de sua vida pessoal privada, nunca tendo anunciado publicamente um casamento ou relacionamento sério em sua vida adulta. Um dos seus primeiros relacionamentos românticos conhecidos remonta aos seus tempos de faculdade no Dartmouth College, onde namorou o também comentarista conservador Dash Douza. Os dois teriam tido um relacionamento sério e até mesmo ficaram noivos em certo momento no início da década de Language Not Registered for Generation. Unidos pela política e por ambições em comum, mas cancelaram o noivado antes do casamento e permaneceram amigos nas décadas seguintes. Mais tarde, em Language Not Registered for Generation, Laura escreveu uma carta em apoio a Douza durante seus problemas legais. No final da década de Language Not Registered for Generation, Laura foi romanticamente ligada ao comentarista liberal Keith Olbermann, um casal improvável, dadas as suas visões bastante divergentes, mas o relacionamento foi muito breve e nenhum dos dois o admitiu publicamente. Por volta da mesma época, surgiram rumores de que ela estaria namorando o ex-senador democrata Robert Torricelli. O capítulo mais público da vida amorosa de Laura ocorreu em Language Not Registered for Generation, quando ela ficou noiva de James V. Hayes, um empresário que ela conheceu em um encontro às cegas. O casal planejava se casar na primavera daquele ano, mas a vida de Laura deu uma guinada dramática quando ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela se concentrou no tratamento e na recuperação, e o noivado foi cancelado. A partir de então, ela decidiu se concentrar mais na cura do que em ter um casamento. Depois de se recuperar, Laura não buscou o casamento novamente. Em vez disso, ela se concentrou na adoção e na maternidade. Ela adotou seus 3 filhos da Guatemala e da Rússia. Criar seus 3 filhos como mãe solteira tornou-se o foco central de sua vida pessoal. Ela afirma que sua família e carreira lhe trazem satisfação sem a necessidade de casamento. Além disso, sua agenda é bastante exigente como personalidade da mídia, com compromissos noturnos na televisão, rádio, escrita e eventos públicos. Isso deixou pouco espaço para relacionamentos românticos duradouros e a tornou mais independente. Laura também enfrentou escândalos em sua vida pessoal e profissional, principalmente por seu apoio à teoria da grande substituição, que foi amplamente criticada. Os comentários de Laura Ingraham sobre a mudança demográfica nos Estados Unidos atraíram ampla atenção, especialmente por ecoarem elementos do que os críticos chamam de teoria da grande substituição, uma conspiração da extrema-direita com raízes no pensamento nacionalista branco. A teoria da grande substituição é uma ideia refutada e controversa que afirma que as populações brancas, nos países ocidentais, estão sendo deliberadamente substituídas por imigrantes não brancos, por meio de políticas de imigração, tendências demográficas e agendas das elites. Em seu programa na Fox News, Laura alertou que mudanças demográficas drásticas estão sendo impostas aos americanos sem o seu consentimento, atribuindo-as à imigração e a estratégias políticas. Ela chegou a afirmar que muitas partes do país não se parecem com a América que conhecemos e amamos, alegando que essas transformações são resultado da imigração legal e ilegal, e sugerindo que elas não foram escolhidas nem aprovadas pelo público. Críticos argumentam que essa visão se assemelha mais ao pensamento nacionalista branco. Muitos comentaristas e grupos de fiscalização a criticaram por sua linguagem e abordagem, que essas não são apenas observações demográficas neutras, mas sim retórica política semelhante à narrativa da grande substituição. Ela frequentemente afirma que a imigração é como uma invasão e que os oponentes políticos estão substituindo os eleitores existentes por cidadãos recém-naturalizados ou imigrantes. Essas declarações atraíram muita atenção negativa. Ao mesmo tempo, Laura enfrentou um boicote de anunciantes devido a essas afirmações. Em Language Not Registered for Generation, Laura Ingraham enfrentou um dos maiores boicotes publicitários de sua carreira após Zombar, de David Hogg. Sobrevivente do massacre de Parkland e ativista pelo controle de armas no Twitter, Ingraham tuitou sobre as cartas de rejeição de Hogg para universidades, escrevendo que ele reclamava de ter sido rejeitado por várias instituições, um comentário que muitos críticos interpretaram como uma crítica a um adolescente, que ainda estava de luto
por colegas mortos no massacre. Hogg respondeu incentivando seus seguidores a entrarem em contato com as empresas que anunciavam usando a imagem de Ingram como argumento e pedirem que retirassem o apoio publicitário. Em poucos dias, muitos dos principais anunciantes anunciaram que deixariam de comprar espaço publicitário em seu programa. Em resposta à pressão e à perda de patrocinadores, Laura emitiu um pedido público de desculpas. Embora Hogg tenha afirmado que ela só o fez porque perdeu anunciantes e não por genuíno arrependimento. Cerca de Language Not Registered for Generation patrocinadores romperam seus laços com o programa e as taxas de publicidade caíram significativamente durante o auge do boicote. A controvérsia ressurgiu em Language Not Registered for Generation, quando Laura gerou novas críticas e outra onda de anunciantes a abandonou. Mas Laura se viu diante de outro problema quando fez uma declaração sobre um atleta famoso que incitou fãs e telespectadores contra ela. Em fevereiro de Language Not Registered for Generation, Laura Ingraham provocou intensas críticas ao dizer para o astro da NBA, LeBron James, calar a boca e jogar basquete, depois que ele e seu companheiro de equipe, Kevin Durant, falaram publicamente sobre a política americana e criticaram o então presidente Donald Trump. Em seu programa na Fox News, The Ingram Angle, ela argumentou que atletas profissionais que ganham milhões jogando esportes deveriam guardar seus comentários políticos para si mesmos e se concentrar no basquete, dizendo, entre outras coisas, eles precisam falar desse jeito, calem a boca e joguem basquete. Muitos interpretaram os comentários como uma forma de desconsiderar a voz dos atletas no discurso público, especialmente considerando a proeminência de James e Durant como atletas negros que comentam sobre questões que afetam a justiça racial e social. A reação foi rápida e generalizada. LeBron James respondeu publicamente, dizendo que não limitaria sua voz ao esporte. Ele afirmou: "Não vou ficar calado e só jogar basquete. Eu represento muito para a sociedade. Eu represento muito para a juventude." A situação acabou repercutindo nas redes sociais com a hashtag #WeWillNotHitUpAndDribble. Não vamos ficar calados e só jogar basquete, aproveitando o momento para enfatizar que atletas também podem se engajar em questões políticas. Muitos críticos, incluindo outros jogadores da NBA, disseram que a declaração de Laura foi racialmente insensível e uma forma de comentário velado, sugerindo que atletas negros deveriam se manter em suas áreas de atuação, em vez de se pronunciarem sobre assuntos nacionais. Agora você sabe o que realmente aconteceu com Laura Ingraham, a famosa comentarista da Fox News, desde o diagnóstico de câncer até a adoção de crianças. Qual parte da vida de Laura mais te chocou? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo.